E aí, gente, beleza? Hoje eu quero falar sobre a vida de Eliseu, sobre um devocional que eu estava fazendo, a maneira com que ele falou comigo, a leitura desse texto, e Deus veio falando comigo sobre algumas coisas de direcionamento para minha empresa, para os meus negócios, para minha vida, enfim, para as equipes com quem eu convivo diariamente. E a gente vem de um ano 2020, um ano na qual ele é um ano diferente, é um ano onde a gente está tentando de diversas coisas para conseguir, tendo crescimento, tendo resultados, e talvez não seja muito diferente para você, mas enfim, se você está num momento onde você está com uma zona de conforto, ouve esse vídeo até o final, porque tem 3 pontos fundamentais nesse texto, nesse ensinamento desse devocional que eu quero compartilhar contigo, que tem a ver com liderança, tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com a liderança inclusive da tua própria vida. Esses ensinamentos eles estão em 1 Reis 19, de 19 a 21, e é onde fala sobre Elias, chama Eliseu, ele é o chamado de Eliseu, então Elias passa e chama Eliseu, e Eliseu ele tem três fatores que eu achei super interessante e gostaria de compartilhar contigo. Que o primeiro ele não ficou enrolando muito, perguntando, questionando. Ele sabia que ele queria servir, e servir tem a ver com propósito, e quando a gente tem propósito a gente vai mais longe, a gente consegue ter um crescimento direcionado e mais prolongado também. A gente tem um prazer maior e uma dedicação maior quando a gente faz o que a gente está fazendo com propósito. Então, servir, amar tem a ver com propósito. Eliseu, ele estava preparado para isso, para ir e servir, ser discípulo e depois substituir Elias. Ele não sabia como isso seria, mas ele tinha uma disposição em ir, então em servir, e foi o que ele fez. O segundo ponto foi que após isso ele foi lá e queimou as coisas que ele tinha, que ele estava trabalhando, distribuiu entre as pessoas da região dele, fez uma janta, confraternizou com todo mundo e foi seguir Elias. Então Eliseu, o que ele fez isso? Ele fez o que muitas vezes se chama no empreendedorismo de queimar pontes. Ele foi e disse o seguinte: é isso aqui que eu preciso fazer, é para esse lado que eu preciso ir. Só que se eu ficar mantendo isso aqui, talvez na primeira dificuldade eu vou retornar para cá. Então Eliseu foi lá e queimou a ponte. Ele não tinha mais como retornar ao local que ele queria e continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, se você talvez esteja numa zona de conforto nesse momento, talvez você esteja fazendo algumas atitudes, algumas atividades que você está fazendo por meramente fazer, sem nem saber qual é o propósito disso. Se você precisa sair de um estado e ir para um estado mais desejável, você pode usar esse ensinamento de Eliseu, e que a gente vê também muito no empreendedorismo, que é de queimar ponte. Entre aspas, se livrar de algo que pode estar te prendendo. E com isso você vai conseguir avançar, vai conseguir crescimento. Então talvez para 2021 você precisa estar um pouco mais atento a isso, ou para qualquer outra decisão da tua vida, se você não está preso em algo que você precisa destruir para seguir adiante naquilo que tu deseja. Um terceiro ponto é que Eliseu teve uma fé enorme, inclusive o devocional ele fala sobre a fé extravagante de Eliseu, e a fé dele tem a ver com arriscar, tem a ver com correr risco. E foi esse ponto que eu falei com meu sócio no mesmo dia em que eu estava lendo esse devocional. Depois eu falei com 2 equipes na qual eu faço gestão, e eu comecei a comentar justamente o seguinte: que a gente precisava pensar em atitudes e tomar atitudes, não somente pensar, não somente sonhar, mas sim agir em função de situações que mostrassem para a nossa equipe que a gente está em pleno crescimento, em plena evolução, e que a gente está buscando investir, correr risco para alcançar os resultados que as metas, os objetivos, enfim, tudo aquilo que a gente vem desejando alcançar e vem sonhando. Então, Eliseu, ele não pensou muito, ele pode ter tomado riscos calculados, sim, mas veio orientação de Deus. Então quando a gente sente isso, quando vem Deus falando, a gente precisa ter fé, confiar, saber que Deus está à frente dos nossos negócios. Então se você tem um negócio e você procura colocar Deus em primeiro lugar, você procura fazer as coisas da maneira certa, fazer as coisas honestamente,
confie em Deus, porque Ele vai estar sustentando o teu negócio, vai estar sustentando a tua liderança, enfim, aquilo que tu está envolvido, e corra os riscos necessários que você precisa para alcançar os objetivos que você está querendo alcançar. Então, ensinamentos desse texto: decida servir, decida queimar algumas pontes necessárias e decida correr riscos que vão fazer com que você possa evoluir, sempre confiando e tendo fé em Deus, que Ele está à frente, assim como você vai buscando Ele em primeiro lugar e Ele está à frente de todas as outras coisas. Um abraço e até mais!